É, bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Vamos guardar aqui mais uns 2 minutinhos, pessoal, para entrar. Vamos ver se esperar mais uns 2 minutinhos aí, pessoal. A gente inicia mesmo. Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. O pessoal foi entrando, a gente vai entrar na sala aí. Vamos para mais aí uma aula da UC de refrigeração e climatização industrial. Bom, pessoal, na última aula a gente falou aí sobre, a gente fez o cálculo da carga térmica, né? Deixa eu compartilhar aqui o meu tela aqui com vocês. Bom, então para dimensionar a espessura do isolante e também a carga térmica, a gente faz aqueles cálculos, né, dos componentes da carga térmica, então principalmente da infiltração de calor, de onde a gente parte para fazer a espessura. Do fluxo de calor, insolação e filtração de ar, né, que é a entrada de ar frio, ou entrada de ar quente que entra e de ar frio que sai. Também questão da iluminação, pessoas, né, motores, produtos, né. Então tudo isso aí, né, é carga térmica a ser calculada, né, que é o tanto de calor que eu preciso para retirar do meu sistema. Então eu também tento sabendo, né, se o meu sistema é de simples estágio, né, ou seja, não tem ali uma uma pressão intermediária ali, uma temperatura intermediária, a gente consegue calcular a vazão em massa, né? Já que o ciclo é contínuo, a gente não tem nenhuma perca, a gente acha a vazão em massa. Da vazão em massa, a gente calcula a potência, né? Aí a potência de fato do compressor, né? Que é dado pela vazão em massa, o trabalho vezes as duas eficiências, a isoentrópica e a volumétrica. Aí, da vazão em massa, a gente acha a capacidade frigorífica e também a potência calorífica, que é a capacidade frigorífica do evaporador e a calorífica do condensador. Então, sabendo de cada um deles, a gente consegue fazer a, a determinação. Aí eu lembro que eu falei para vocês do softwarezinho lá da Danfoss, né, que ali, por exemplo, esse software da Danfoss é um exemplo. Tem outros, pessoal. Eu falo aqui da Danfoss, não é propaganda nem marketing desse tipo, né? Não sou, mas é um software mais completo que tem aí para essa parte de refrigeração, tanto comercial quanto industrial, certo? É, bom, aí a partir desses dados a gente consegue fazer né, a determinação dos componentes, depois a gente faz a interligação ali, a carga de gás, enfim, todo monta o sistema em si. Bom, então além daqueles acessórios que a gente viu básico, né, que é o que? O evaporador, o condensador, o compressor e o dispositivo de expansão, né, também tem outros componentes que vão ser utilizados. Qual que é o intuito, né? Justamente melhorar a eficiência, né? Então, um dos gargalos que a gente tem, principalmente comércio e indústria, custo energético, né? Então, o custo energético é
Ainda mais hoje, né? A energia está muito cara, né? Então, de certa forma, isso é repassado ao consumidor. Então, para não ser repassado ao consumidor, o que eu preciso fazer? Eficiência energética, diminuir meus custos com energia. E, por exemplo, o principal que a gente tem aí, que é o evaporador, ele vai retirar o calor, né? É, Como, por exemplo, na refrigeração industrial, a gente usa o evaporador para resfriamento de ar, ou pode utilizar ventilação natural, onde a gente vai usar com convecção natural, né? Ou seja, vai necessitar das correntes de ar, só que não é não, sabe, como a gente está lidando com um sistema fechado, a gente vai utilizar a forçada, né? A gente utiliza um ventilador ali que melhora, né, a capacidade térmica e a questão também de troca de calor. E o equipamento, em termos de dimensão, fica bem menor do que se eu utilizar com ventilação natural, né, por convecção natural. A gente pode também utilizar os evaporadores para líquidos, né? Então, eles atuam no resfriamento de fluidos secundários, então, por exemplo, água, as soluções de propileno, polipropileno glicol, salmoura, né? E também pode ser utilizado no processamento dos alimentos ou na climatização das áreas de manipulação. Então, lembrando, né, que na indústria a gente não é só a parte de estocagem, né, e armazenagem ali, é todo o processo, né? Então, desde o processo inicial até a parte de armazenagem, despacho e logística, né? Para o consumidor final, para o comércio ou consumidor final. E dentro desses evaporadores, a gente utiliza os de casco e tubo e os evaporadores de placa, né? Então, eles vão ser, do ponto de vista de troca de calor aí, coeficiente de troca de calor vai ser melhor comparando com esse tipo de evaporadores, né? E através da expansão direta, que esse aí a gente não usa tanto na indústria, operando de forma inundada, permanecendo completamente cheios de amônia líquida. Então, essa alimentação de líquidos evaporadores inundados é por meio da gravidade, já que os separadores de líquido ficam localizados em um patamar mais alto que do evaporador, por meio das bombas de amônia. Então aí, pessoal, a gente tem aí o evaporador com circulação forçada, né? Que a gente utiliza o ventilador, né? Tem aqui o evaporador de placa. Então, quando mais eu aumento o número de placa, eu aumento o fluxo também, a questão da troca de calor. Só que a dimensionamento dessas placas aqui, pessoal, é conforme minhas demandas, né? Se o fluxo é muito alto, eu preciso mais placas para poder trocar mais calor. Tem esse evaporador com alimentação por gravidade e com evaporadores por bomba, a gente vai lidando ali com um sistema de amônia. Bom, antes de entrar nos acessórios, pessoal, vamos falar dos principais aí, né? Então, o condensador, né? Do industrial, a gente utiliza os resfriadores resfriados a ar, a água ou a ar e água em contato, né? O condensador a ar, o fluido, né, ele vai trocar calor com ar diretamente pela, né, o fluxo forçado, utilizando também ventiladores em que eu forço o ar passar ali pela serpentina, ele troca o calor ali pelas aletas, né, e o meu fluido passando ali, atravessando pela tubulação. Se for os condensadores a água, então, o meu fluido ele dissipa o calor para a água, ou seja, não é com o ar direto, então ele vai trocar o calor com a água. Então, essa água ela vai se aquecer, né? Então, esse calor vai sair do fluido refrigerante, vai passar para a água, né? Também por trocador de calor. Só que agora, né, são dois circuitos fechados, porque no outro ali era uma parte aberta que o ar circula. Nesse não, nesse é um sistema fechado com o outro fechado. Então, por exemplo, num fluxo passa o fluido refrigerante, no outro passa a água, né? Que pode ser do tipo casco-tubo e também de placa. Os condensadores água-ar em contato, a gente tem um condensador evaporativo, também vai utilizar, né, algumas instalações frigoríficas vão operar com esses condensadores atmosféricos, né? E a especificação desses condensadores é com temperatura de bulbo úmido do ar de entrada, tendo sua performance afetada por essa característica do ambiente. Então, nesse caso aqui, lugares que têm uma certa saturação do nível de umidade é ruim. Então, na região norte aí, não utiliza tanto ele. Já aqui na região centro-oeste, você pode utilizar, até porque o ar aqui costuma ser mais seco, né, com menos teor de umidade.
consegue melhor essa questão ali, né, da troca de calor, principalmente com umidade, né? E esses condensadores, pessoal, tem que ser instalado em fácil, né, local para dissipar o calor, né? Justamente, eu preciso retirar esse calor e tem que ter espaço para se dissipar, porque se eu ficar num lugar contido, esse calor ali fica, como diz, fica retido, não consigo dispersar ele, aí eu não consigo retirar o outro calor que está vindo, né? Então está circulando ali, eu não consigo retirar, aí me dá problema. Eu perco eficiência, forço o compressor, eu diminuo a eficiência de todo o meu sistema. Só ver se esse vídeo aqui, se ele pega, pessoal. Deixa eu só ver aqui. É um trocador de placa. Ele é um trocador de calor de placa. Vamos ver se. Não tá aí, pessoal. Vou colocar aí. Então, estou apresentando um trocador de calor de placas utilizado na refrigeração industrial, tanto como condensador como evaporador. É possível observar, através deste trocador, que ele possui 4 tubulações, 4 canais de acesso, sendo 2 deles canais de entrada e 2 de saída. No caso da utilização deste condensador, deste equipamento como condensador, o fluido refrigerante vai entrar por cima em uma dessas entradas e vai sair por baixo, geralmente na saída cruzada. No caso de condensadores trabalhando com fluidos refrigerantes como amônia, é dessa forma que se opera. No caso desse equipamento rodando como evaporador, o fluido refrigerante vai entrar por baixo e vai sair por cima. Ele seria utilizado para refrigeração de fluidos utilizados na climatização de ambientes, por exemplo, como polipropileno glicol ou água. Esse tipo de equipamento ele tem uma grande vantagem, que é a ampliação da sua área de troca térmica através do acréscimo de placas. Esse acréscimo ele é obtido facilmente através da liberação de parafusos que possuem na sua estrutura, como pode ser mostrado na imagem. Esses parafusos sendo liberados, você consegue acrescentar novas placas no trocador, aumentando sua área de troca térmica. Nessa imagem é possível observar alguns tipos de placas que podem ser encontradas para esse tipo de trocador de calor. A placa da esquerda é uma placa menor, que corresponde à placa deste mesmo equipamento que está sendo mostrado na imagem, e esta outra placa é uma placa de maior dimensão, para o trocador de placas de maior porte. Bom, então tá aí, pessoal. É, bom, e deixa eu continuando aí, pessoal. É, bom, aí o outro componente é o compressor, né, pessoal? Aí tem os vários tipos. A gente tem os herméticos, semi-herméticos e o aberto. Só que na indústria, né, principalmente aí de grande porte, a gente vai utilizar os abertos, né? Porque é por questão de manutenção e pelo porte, né?
Os herméticos ali, os semi-herméticos são para portes menores e mais médios, né? Para as grandes, na indústria, a gente vai utilizar o alternativo aberto, que utiliza pistão, né? É, um, esse alternativo é como se fosse um motor, né? Só que a diferença do motor, o que que o motor faz, né? O motor ali, ele recebe a misturar combustível, uma centelha ou uma fagulha se for motor ciclo Otto, né? Ou seja, gasolina ou etanol. Se for diesel, é só o ar e o combustível, comprime, gera explosão, faz a movimentação do pistão, né? Já ali não, a câmara não é para fazer explosão, mas é para comprimir, né? Então ele pega o gás, né, que vem lá do evaporador, succiona ali, né, para poder então comprimir a uma certa pressão e temperatura e joga para o final lá para seguir no circuito, né? A uma temperatura e pressão conforme ali, né, sua capacidade e também as características físico-químicas do fluido, né? Aí ele faz isso, né? Um pistão de forma alternativa, só que aberto. Uma variação desse compressor é o compressor discos, né? Porque eles são compressores CMMS de elevado rendimento. Por quê, pessoal? O alternativo comum, ele vai ter ali vou usar o pente aqui só para a gente conseguir dar vocês conseguirem dar uma visualizada. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha câmara de combustão, né? Meu pistão. Tenho meu pistão aqui, né? Então, tenho meu pistão aqui. É, eu vou ter, então, aqui as minhas válvulas, né? Então, aqui eu tenho uma válvula de admissão e aqui eu tenho uma válvula de escape. Então, nessas válvulas aqui, pessoal, essas válvulas, elas vão ter um lugar que vai abrir e fechar. Só que elas ocupam um pouquinho de espaço aqui que daria para comprimir. E o discos não, o compressor disco, ele vai ter ali uma abertura ele praticamente retira toda essa parte aqui, ele fica só um pouquinho. Ele fica praticamente rente. O que que eu posso fazer? Melhorar a eficiência volumétrica do meu compressor. E se eu melhoro de forma, se eu, só de aumentar um pouquinho ali o volume, por menor que seja, já tem uma melhora significativa na eficiência volumétrica. Então, meu compressor ele fica com o maior rendimento possível. Só que ele é bem mais caro, né? Porque esses compressores ele tem um nível de precisão muito bom, porque aquelas válvulas, elas como se fosse uma tampa, encaixa perfeitamente. Então elas ficam bem rente ali à câmara de compressão, não invade o volume da compressão ali da área de compressão do compressor e com isso melhora a eficiência volumétrica. Por isso que ele tem um alto custo. Justifica, né? Porque como por eficiência energética, né, acaba que o investimento tem retorno, né? Justifica então esse gasto inicial um pouco mais alto, né? Bom, o compressor também, pessoal, é também que é muito utilizado na indústria é o parafuso. Esse aqui, pessoal, diferente do outro, mesmo se for o disco alternativo mais simples, ele tem uma grande vantagem, ele consegue comprimir o fluido no estado líquido, ou seja, ele é robusto o suficiente para comprimir o fluido sem se danificar. É o contrário dos outros tipos que não conseguem, eles não são tolerantes ao fluido no estado líquido. Então aqui vão ser dois parafusos, a gente tem o rotor macho e o rotor fêmea, então se comprime ali, então entra o fluido na parte superior, ele vai comprimindo dentro dessas cavidades, e vai ter a máxima temperatura e pressão na parte de baixo, né? Então ele atravessa de forma diagonal até chegar na parte de baixo, onde ele tem a compressão máxima ali e a temperatura. O sistema de controle dele, pessoal, ele vai ter uma válvula deslizante, que é nessa extremidade de entrada do compressor. A função dele é permitir a entrada de parte do gás aspirado pelas saliências comandado por um circuito hidráulico. Então aqui tem o controle ali, né? A automação em si, e aqui, então aqui é justamente essa válvula. Pode regular tanto a entrada também quanto a saída.
certo? Então ele regula ali justamente para melhorar a eficiência, né? Então eu posso melhorar a eficiência volumétrica conforme a demanda ali, né? Se tiver muito ou pouco, eu posso fazer esse controle. Aí o melhor aqui eu posso diminuir o volume aumentando a compressão, como eu posso aumentar e aliviar a pressão também, diminuir um pouco a temperatura. Então eu posso fazer isso através de um cilindro hidráulico. Então ele vai fazendo essa válvula aqui, vai fazendo esse ajuste aqui na saída. E por que que isso acontece, pessoal? Essa redução da capacidade do compressor ocorre quando a válvula se desloca da esquerda para a direita por meio da criação de uma abertura na parte inferior do invólucro do rotor. Então passa o gás de volta à abertura de entrada antes de ser comprimido. Então, desse modo, a abertura da válvula reduz o deslocamento volumétrico, reduz então sua capacidade. Esse também pode ter sua capacidade controlada por meio da variação da rotação do motor mediante instalação de inversor de frequência, né? Que o inversor de frequência modula a velocidade, né? Então eu consigo também fazer o controle de rotação desse tipo de compressor. Sem falar que ele é muito simples, né, pessoal? Praticamente ali é o eixo mancal e os dois parafusos ali que são acoplados ao eixo e só, não tem muita coisa mecânica. Por isso que ele é muito robusto, extremamente confiável e uma eficiência boa, que ele tem ele é muito confiável, ele é muito robusto, né? E é aplicado para grandes capacidades, né? Para grandes capacidades de refrigeração, que é praticamente as aplicações industriais, né? A gente tem também aí o compressor scroll, né? Que chama de scroll caracol. Ele foi desenvolvido pela empresa Copland, a mesma que desenvolveu o compressor discos. Então é uma parte que é fixa e o outro que é móvel, na forma de caracol. E o ar, então, perdão, o fluido, ele é admitido na parte periférica, né? E à medida que ele vai girando aqui, né, em torno desse centro, ele vai diminuindo o volume e aumentando a pressão e, por consequente, a temperatura. Então, ele chega na pressão máxima e temperatura máxima quando chega no centro, que é onde é a descarga, né? Esse aqui, por exemplo, ele tem uma vantagem em relação ao compressor alternativo. Ele tem menos ruído, né? Porque ele tem pouca parte móvel e também gera menos vibração, né? Porque o motor alternativo ali é um pistão, ele gera uma vibração natural. Esse aqui ele é mais silencioso e vibra menos. Só que ele é mais caro, né? Então, alguns ali ar-condicionados ali, sistema a gente vai ver utilizando esses, só que são mais caros também. Bom, pessoal, então a gente falou aí dos evaporadores, dos condensadores e do compressor. Agora a gente vai falar do outro componente, que é justamente o dispositivo de expansão, né? Ele faz justamente, né, a função dele ali é justamente controlar a pressão, né? Então ele faz aliviar a pressão, ele é a transição da linha de alta para a linha de baixa pressão do sistema, e ele serve também para regular a velocidade com que o fluido chegue no evaporador, de forma que quando ele chega, ele evapora de uma forma mais lenta, né? Que a troca seja a melhor possível, mais eficaz possível. Então, os mais utilizados na indústria é as válvulas de expansão termostática, que é o VET, a de expansão eletrônica e de expansão de boia. Então, por exemplo, essa aqui, ó, é a válvula de expansão termostática, ela é eletromecânica, né? Ela é expansão fabricação de gelo em escama, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê, ó, deixa eu ver se a gente consegue, não dá para ver certinho aqui, mas tem uma formação de gelo após a válvula. Por quê? Bom, tá bem frio, né? Como é a saída lá do condensador, o fluido refrigerante está muito frio. Então, o que está em volta ali, principalmente umidade, vai congelar, né? Então, por isso que fica como se fosse formando gelo em volta. Não necessariamente tem gelo lá dentro, mas é porque tá frio, né? Tá com a temperatura bem baixa, o fluido refrigerante lá de dentro, né? Então demonstra queda de pressão e acarretando redução da temperatura. Então aqui tem uma válvula de expansão termostática. Então eu tenho a temperatura aqui, né, que ela vai
monitorar e a gente faz o ajuste, né? Então, essa temperatura vai ajustar o diafragma, fazendo com que ele abra mais ou menos. Então, né, se tem necessidade de abrir mais, ele vai abrir para poder o quê? Aumentar o fluxo, né, de fluido aqui no evaporador. Então, ele pode vir um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Então, essa agulha aqui, esse ajuste é manual aqui, né, pessoal? Então, vai ser um pouco do feeling. Os eletrônicos vai utilizar ali temperatura e pressão ali, tanto na entrada e na saída, para fazer esse monitoramento e fazer a abertura, né? Aí já não tem um parafuso de ajuste, é uma outra forma aí eletrônica, né? E que eles também, pessoal, são responsáveis pelo superaquecimento na saída do evaporador, pelo ajuste. Então, esse grau de superaquecimento ele pode ser ajustado pela variação da tensão impressa à mola da válvula. Por quê? No evaporador ali é um trocador de calor. Eu não consigo controlar nada ali do fluxo de fluido refrigerante ali. Eu tenho que fazer aqui na válvula de expansão, porque é lá que eu ajusto, principalmente questão de fluxo, né? Bom, perdão, só tomar água aqui, pessoal. Bom, só deixa eu voltando aí. Bom, então essa válvula ela já ele ajusta, né, o superaquecimento, né? Então eu vejo, né, se o meu fluido quando está saindo ali do evaporador ele está totalmente como vapor e de preferência superaquecido, né, para que não se danifique o compressor, não tenha nenhum conteúdo de líquido que vá danificá-lo. Né? Então tem um gráfico dessa capacidade dessa válvula em função do superaquecimento. Então tem aí, né, a vazão, tudo certinho. Isso aqui, pessoal, o próprio manual, ele vai indicar isso aí na questão lá se for uma válvula termostática. Hoje a gente tem as eletrônicas, o ajuste é praticamente automático. Bom, geralmente, pessoal, o superaquecimento, os fabricantes determinam que ele seja entre 5 e 7 graus. Por exemplo, eles consideram um superaquecimento excessivo aquele acima de 11 graus. Então, uma grande parte da superfície da serpentina utilizada para superaquecer o refrigerante, então você superaquecer demais, o que você vai fazer? Você vai diminuir a eficiência de troca térmica do sistema. Logo, todo o sistema fica comprometido. A capacidade dele, não é a capacidade fica reduzida, mas a eficiência fica reduzida, ou seja, você vai gastar mais energia para refrigerar ou climatizar o ambiente. Só que se você fizer o extremo, né, sair daqueles 5, 7 graus um pouco abaixo ali, também você pode ter chance de ter sucção de líquido pelo compressor. Então é sempre aquele valor ali de regra que é o de 5 a 7 graus, nunca valores acima, extrapolados e nem muito abaixo. É sempre ali entre os 5 e os 7 graus. Bom, as válvulas de expansão eletrônica, pessoal, ela vai fazer então um controle mais preciso e eficiente, já que eu vou agora utilizar sensores, né? Então vão ser sensores ali em diferentes pontos. Então eu vou saber os pontos do compressor, entrada e saída do compressor, entrada e saída do condensador, entrada e saída do evaporador. Eu vou ter então mais é, dados ali, né, mais informações para essa válvula responder de uma forma mais justa ali e mais eficiente, né? Então, bem mais preciso, visto que lá na válvula de expansão termostática eu tenho que ficar fazendo ajuste manual por parafuso. Não faz nenhum sentido, né? Então, a gente tem o primeiro tipo, que é aquela acionada por motor de passo. Então, ela vai ter um motor de passo controlado eletronicamente, por meio do qual então, o movimento do eixo em frações de rotação é convertido
na abertura e fechamento da válvula de expansão. Tá? É um motorzinho ali, né, que motorzinho ali em volta de um rosqueamento, ela vai, né, frações de rotação convertido na abertura. Ele abre ou fecha ali. O de segundo tipo é as pulsos de largura modulada. Então, utiliza válvulas solenoide para controlar a vazão por meio da alteração do tempo, largura de pulso ou duração de abertura da válvula. Então, tem ali o sinal, né? Geralmente o sinalzinho quadrático. Esse sinal quadrado, né? A amplitude dele vai determinar o tempo de abertura e fechamento da válvula. Isso que é pulso de largura modulado. Eu consigo modular essas larguras, que por sua vez vai determinar a abertura da válvula. Já do terceiro tipo, são as válvulas analógicas, né? Então, a variação da intensidade do campo magnético aplicado a uma bobina solenoide. Então, vai ter essa variação também vai indicar, né, a abertura da válvula mais ou menos, né? Então, não vai ser aquela só aberta ou só fechada, ela vai determinar posições intermediárias que também vai dar precisão de controle, né, na alimentação do fluido no evaporador. Então, sempre lembrando que ele é o maior responsável por essa regulação do fluxo de fluido lá no evaporador, né, para ele trocar da melhor forma possível. E as válvulas de expansão de boia, ela vai ser mais utilizada na refrigeração industrial, né? Porque a gente está lidando com amônia, a amônia vai estar ali sempre no estado líquido, né? Então elas são utilizadas para expansão e controle de nível dos separadores de líquido. Esse controle de nível dos separadores pode ocorrer pelo lado de alta pressão. Aí, nesse caso, a gente usa a válvula de alta pressão e após a expansão, ele vira de baixa pressão. Aí eu utilizo uma válvula de boia de baixa pressão. Então, eu vou utilizar a válvula de boia dos dois lados, tanto do lado de alta quanto do lado de baixa. Bom, então todos esses componentes, né, pessoal, precisam estar interligados. E a gente utiliza justamente as tubulações, né? Então, no sistema industrial, né, no sistema comum menor, a gente utiliza a tubulação de cobre, né? Geralmente, nessas maiores, a gente vai ver a tubulação de aço, né? Aço carbono, né? Por ser de porte maior. Então, é o aço carbono ASTM A53, grau B ou A106 sem costura, né? Schedule 40. Então, suas dimensões são padronizadas, né? Através aí, eu tenho esse apêndice aqui, ó, que dá os diâmetros nominais de tubulação, tá vendo? Padrão Schedule. Aí já é aqueles maiores, a gente vê aí nas indústrias, né? Eu já não uso cobre, porque senão, pessoal, pensa as tubulações maiores de cobre, aí, mais de 2 polegadas aí de cobre, o preço, isso é praticamente inviável, né? Por isso a gente já utiliza um aço próprio para isso. Se há necessidade de ser soldadas, ela também vai ser soldada para evitar a ocorrência de vazamento, né? Principalmente porque a gente sabe da toxicidade da amônia, né? Então tem que ser uma solda bem feita, certificada, né, para evitar vazamentos ali, quer que seja, menor que seja. E essa solda é feita com eletrodo revestido ou uma solda MIG. Bom, então além daqueles componentes básicos, pessoal, a gente vai utilizar algumas válvulas reguladores aí, separadores ou filtros. Justamente qual que é o intuito? Fazer um controle, né, mais assertivo do sistema, cuja cujo objetivo é eficiência energética. Eu vou utilizar desses componentes para ter um sistema mais automatizável, mais confiável, onde eu consiga ter uma resposta rápida, eu consigo ter intervenções rápidas também, ao mesmo tempo que eles me geram dados, né? Então, eles me geram dados ali, pode ser por um IHM, me gera dados ali para BI, para qualquer coisa ali, uma análise mais crítica para manutenção. Então, todos esses sensores aí, ou válvulas, são eletrônicas, têm ali geração de dados, que é bastante útil. E também o intuito final é o quê? Atingir eficiência. É ter um sistema eficiente que me dá garantia ali, confiabilidade. E principalmente a um menor custo, fazendo menos, né? Então, tem as válvulas solenoides. Então, a gente utiliza ela para abrir e fechar as tubulações do fluido refrigerante, além de atuar também no controle de nível de separadores de líquido e resfriador comandado pelos sensores de nível, né, dos referidos reservatórios. Então, é para abrir e fechar, caso necessidade de fazer uma intervenção.
fecha trechos ali de interesse, controle de nível de separadores de líquido, né? Então, quando o nível está baixo ou está alto. Os filtros de amônia, né? Então, ele é na linha de líquido de alta pressão, antes da válvula de expansão. Qual que é a intenção? Proteger a válvula de expansão de impureza. Geralmente tem uma restrição ali, essa sujeira pode entupir, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem aqui o filtro, a válvula de expansão, né, com acionamento por solenoide, e essa aqui é uma válvula de expansão manual. E aqui é o controle de nível. Então, a gente tem aqui o controle de nível. Essa linha amarela é a linha de líquido na pressão de condensação, e essa aqui é a válvula de bloqueio, né, que é a aspiração dos compressores e alimentação de líquido. Então, essa linha aqui é de amônia, né, pessoal? Tá, a válvula com acionamento solenoide e a válvula de expansão manual. Bom, separador de óleo, né, que é para separar principalmente ali o óleo do fluido refrigerante quando passa no compressor, né? Então a gente não pode, a gente tem que evitar que o óleo seja arrastado para o circuito, porque senão ele perde a função ali, perde a função, meu compressor fica seco, então vai dar problema. Eu tenho a chamada válvula reguladora de pressão de evaporação, que é a KVP. Então, é instalada após o evaporador, com a função de manter a pressão de evaporação constante. Que a gente viu, né, que até por uma questão física, a tubulação, né, o fluido passando, trocando calor ali dentro do evaporador, por exemplo, a gente sabe que o fluido está escoando. Se ele está escoando a uma certa velocidade, ele está sofrendo atrito. Por estar sofrendo atrito, ele está diminuindo a pressão, está tendo perda de carga. Desde a entrada do evaporador até a sua saída, vai ter uma queda de pressão. Então, para manter a evaporação constante, por quê? Eu preciso da pressão constante para quê? Ter aquela troca de calor, né? Principalmente na mudança de fase, que é de líquido para vapor, né? Que é o calor de vaporização, né? Que tem que estar constante. Se eu manter a pressão constante, eu vou ter uma melhor eficiência, né, de troca de calor ali do evaporador. Aí eu utilizo essa válvula que vai regular a minha evaporação. A gente também vai usar os purificadores de amônia. São recipientes também responsáveis pela retirada de impurezas do circuito. Então ele vai retirar tanto ar, né? Se tiver ar ali por dentro, água e também óleo, vai separar tudo ali, né? Por isso que ele vai purificar a amônia. A gente tem a válvula reguladora de pressão do cárter, esse aqui é para o compressor, né? Ela é instalada na linha de sucção e proteger o compressor contra sobrecargas, né? Devido a longo período de parada do sistema. Então, por exemplo, você para, né? Aí o sistema parou, ele volta a rodar, que ele tem aquele start inicial, ele gera ali uma espécie de golpe, aí para proteger ali, principalmente ali o cárter, questão ali de a sobrecarga do compressor, a gente utiliza essa válvula, que vai aliviar, fazendo com que ela suavize, né, essa pressão, principalmente ali na linha de sucção, não vire ali um vácuo muito forte, nem uma pressão muito forte para não ter uma sobrecarga, principalmente de atrito e de alteração de viscosidade do óleo. Assim como a gente tem uma válvula reguladora na pressão de evaporação, a gente também vai ter na pressão de condensação, né? Então, ela mantém a pressão de condensação, principalmente no recipiente de líquido, para manter líquido, né? Até porque o recipiente de líquido tem que estar líquido, né? E ao mesmo tempo que ele mantém a pressão constante na condensação, ele ajuda também a diminuir aquele chamado vapor de flash quando ele passa ali no dispositivo de expansão. Porque quando alivia a pressão, não tem como. Uma parte daquele fluido vai virar gás, né? Ele vai vaporizar. Então eu preciso diminuir o tanto quanto possível. Eu vou utilizar através dessa válvula. A outra válvula que a gente tem é de capacidade, que é chamada KVC. Ela é utilizada para controle de capacidade do compressor às condições de carga, né? Então ela vai moldar a capacidade do compressor conforme a carga do evaporador. Bom, se eu estou controlando o meu evaporador, eu posso controlar o compressor também. E isso até para fazer o meu evaporador, né? Tanto o evaporador, o compressor também, no caso, trabalhar como diz, conforme demanda, sem trabalhar ali no ápice.
né, já que tem uma tecnologia inverter de inversor, que eu vou fazer com que ele regule a velocidade, então eu vou precisar desse controle também. Não precisa ficar trabalhando a plena carga, né? Até porque gasta energia, né? Se trabalhar a plena carga é sem necessidade. E a válvula de retenção, né, que ela vai garante um sentido único sentido de fluxo de refrigerante no interior do circuito. Isso é principalmente para evitar o golpe de líquido, né, ou chamado golpe de Ariete, principalmente no retorno do compressor, né, ou tanto ali pela descarga quanto pela sucção, né. Evita, né, evita que o fluxo volte, né, ou por descarga ou para o negócio de energia, né? Acaba a energia, o sistema para e o fluido tende a voltar, né? Por questão física. Aí ele ajuda, né, a impedir esse golpe de arite. A gente tem as válvulas de bloqueio manual, né? Então ela permite um fechamento manual dos trechos de tubo, né? Isolamento. Então ela seja instaladas essas válvulas nas entradas e saídas dos componentes do circuito, por exemplo, compressores, condensadores, evaporador, separador de líquido, resfriador intermediário e nos recipientes de alta pressão, para justamente visar o isolamento dos elementos em caso de manutenção. Então, são válvulas ali, de fato, para manutenção, né? Então, preciso fazer uma manutenção no compressor, eu não preciso bloquear todo o circuito ali. Só vou nos pontos focais. Então, eu bloqueio ali os dois pontos, antes e depois do compressor. Beleza. Eu fecho ali, retiro o meu compressor, depois eu coloco de novo, abro a válvula e deixo o meu sistema normalizar. Mesmo vale também para os outros componentes básicos. E os diagramas elétricos e de comando, né, pessoal? A gente sabe também que, né, além de serem responsáveis pelo acionamento, vai também ser utilizado ali os softwares supervisórios para monitorar e controlar o sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sistema ó, no compressor, tem a operação, qual o funcionamento, o total de hora que ele está funcionando, que é um sistema de amônio, o R717. Tem a parte de baixo, a parte de alta, as pressões, enfim. A gente tem o melhor monitoramento na tomada de decisão. Né? Então você consegue monitorar essas condições operacionais, né, e verificar se está acima ou abaixo, se está numa parte crítica, né, pressão de fluido do óleo lubrificante, ver se a temperatura do óleo está ok, se a pressão de baixa e de alta também está tudo certo. O controle de temperatura, principalmente na parte da evaporação, está ok, também na condensação. Se as pressões estão constantes, então a gente consegue monitorar tudo, tá vendo? A gente faz uma IHM, a gente consegue monitorar. Fora a própria parte elétrica que alimenta ali e faz tudo funcionar. Né? Ok, pessoal? Então, vou continuar aí. No... Só, só um time, só tomando um pouquinho de água aqui. Bom, pessoal, então até aqui a gente viu na parte industrial, né, como um todo, a gente viu os componentes, né, e como dimensioná-los, né? Então, dimensioná-los, a montagem, é, a função de cada um ali e os acessórios. A gente também vai para a parte de instalação, operação e manutenção, né? E a operação também com segurança, tanto a operação e a manutenção. Bom, quando a gente lida com sistemas maiores, né, pessoal, a gente vai precisar também de um bom planejamento, principalmente da manutenção, né? Não só da manutenção, como também da operação. A gente vê aí, né, não só
também da operação, mas também se for uma instalação da primeira vez, né? Então a gente precisa de um planejamento de instalação e manutenção. Então, no planejamento é aquela fase que de fato fala em perder tempo, né? Na verdade, não é um perder tempo. Se o planejamento ele é bem feito, mesmo que você gaste um tempo a mais, isso não vale nem só para manutenção, pessoal. Vale para qualquer área. Se for projeto, se for uma primeira instalação, é na vida pessoal. A gente planeja bem a execução, a gente gasta o mínimo possível com o menor de erro. Porque planejando bem, pessoal, a gente consegue antever alguns problemas, algo, né, principalmente aquelas variáveis que a gente consegue controlar, a gente consegue dar uma prevista, ó, se acontecer isso. Então a gente consegue, né, ter alguma noção do que pode acontecer. Claro, né, tem um imponderável que não tem como. Vamos dizer, a lei é o nosso controle, mas aí quando a gente planeja, a gente já leva isso em consideração na hora de executar. Pode ser que tenha algum problema, mas o certo, fazendo isso aqui em tanto tempo, tende a dar certo. Considerando que der algum perrengue, vai demorar um pouco mais. Isso está contabilizado, né? Então, por isso que a gente encara toda a parte de manutenção e instalação como projeto mesmo, feito nos prazos e com comprometimento. Até porque, né, pessoal, hoje a manutenção, ela é aquela intervenção que tem que ser da forma mais assertiva, rápida e confiável, para não gerar retrabalho. Por quê? Retrabalho, o que implica? Retrabalho implica o quê? Processo que vai parar de novo e vai ter que ser feita uma nova intervenção. Então, não foi feito de uma forma assertiva anteriormente. Então, justamente, preciso fazer assertivo, achando uma causa raiz, que aquilo não volte a acontecer, e eu aumente também a confiabilidade e a disponibilidade daquela máquina, né? Então, para isso, o que eu preciso? Uma definição clara e completa do escopo a ser atendido, um forte senso de trabalho em equipe, profissionalismo, motivação por meio de participação em decisões e claro e completo entendimento dos papéis e responsabilidade de cada integrante. Em contrapartida, pessoal, né, o fracasso aí pode ser justamente má organização da equipe, né, ruídos na comunicação, pessoal mesmo desmotivado, baixo comprometimento do pessoal, tanto do alto escalão como de clientes, a própria comunicação, como eu falei, né, o ruído é ineficiente ou não está sendo totalmente clara, as habilidades inadequadas na condição e gestão do processo em si, né, ou seja, fica totalmente alheio do que a pessoa consegue ali planejar e controlar, e uma liderança ineficaz, né? Então, não só esse também, vão vários outros fatores, né, por motivo de insucesso da parte da manutenção. E o projeto também. Então, a atividade, pessoal, dependendo do que seja, instalação, manutenção, ou projeto, ou operação, vai seguir essa sequência de atividades. Então, a primeira fase aqui é a seleção da atividade. É o que ela é. Descrever claramente aqui ó, o que vai ser realizado. Onde você converte uma ideia ou a partir de um brainstorm, né, que é aquela tempestade de ideias, aquilo que você vai de fato fazer, tornando aquela atividade um potencial. Descreveu, você vai iniciar ela. Então, como você vai iniciar ela? Detalhando. Você vai detalhando quais são as necessidades, identificar responsáveis, as necessidades que geraram essa atividade e realizar também uma análise das restrições, né? Quais são os limitadores ali. Tanto a própria limitação não pode ser algo impossível ali, incabível, nem viável de se fazer, e também os próprios limitadores do que pode impedir aquela tarefa de ser realizada, de ser feita. Então é importante que as pessoas que vão ser afetadas ou vão participar sejam devidamente comunicadas, né? Bom, a terceira fase é o planejamento. Ali eu detalhei tudo, né? Na parte ali da seleção, justamente do início. Vou planejar agora. Aí o planejamento eu vou detalhar mais. Então agora eu vou detalhar quais são as tarefas menores. A partir dessas tarefas menores, eu vou estipular qual é a duração dessas pequenas tarefas. A gente chama de microtarefas, ou microtasks no inglês.
O cronograma, né? Então, essas tarefas menores vai definir qual é o tempo de cada um, qual é o padrão de qualidade que é esperado de cada uma dessas tarefas, quais são os recursos humanos para cada uma dessas tarefas e também os suprimentos, materiais, ferramentas e quais são os serviços, né? O serviço a gente tem aqui, precisa terceirizar, ferramenta a gente tem aqui, precisa comprar, alugar, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, esses itens vão representar o que é necessário para o desenvolvimento e gerenciamento de todos os aspectos do trabalho, então, a ser realizado. Então, esse planejamento, ele informa, né, todo o detalhamento do andamento do trabalho. Então, por isso que ele tem que ser detalhado. Quanto mais detalhado, melhor. Eu consigo planejar melhor, definir o tempo e o orçamento da melhor forma possível. Então, como é que eu detalho? Justamente o tempo necessário, os recursos humanos, as ferramentas, os itens de segurança, materiais e as atividades predecessoras. Se é uma sequência de tarefas, eu tenho que saber qual depende de qual. Se dentro dessas tarefas ali, qual que eu posso trabalhar de forma paralela, sem a necessidade de uma depender da outra. Ou seja, eu posso otimizar tempo de execução, né? Então, eu posso ter ali uma visão macro, né? Eu consigo fazer essas atividades predecessoras, eu consigo fazer aquela rede, né? Aí, através dessa rede, eu crio ali, eu vejo, né? Analiso qual que é a criticidade, a criticidade de cada tarefa e também de todo o caminho, né? Então, sobre a questão da criticidade, né? Então, as atividades corretivas ou preventivas são aquelas que motivam a parada da instalação, como, por exemplo, manutenção em si, limpeza, procedimento técnico, reforma, manutenção em compressor. Então, é aquela que, ó, vai parar tudo. Ou seja, então ela tem um nível crítico alto, porque vai parar a minha produção. Então, eu preciso planejar. Eu posso planejar, por exemplo, não posso parar aqui o meu sistema, né? Então lá, não posso parar meu frigorífico ali com aquele produto ali, vai aumentar, vai perder. Opa, vai dar problema. Então, vamos pensar de uma forma, ou eu tenho um reserva, um local reserva, ou eu termino de manipular tudo aquilo ali, estoca, armazena, agora sim posso parar e também paro toda a entrada de produto, que aí sim eu faço a manutenção, por exemplo, naquela área em específico. Aí beleza. Caso contrário, né, por isso que você determina essa criticidade, para, né, não ver os gargalos, possíveis empecilhos ali na sua produção. E as melhorias de oportunidade, né? Então, as atividades realizadas aproveitando o tempo que o sistema está inoperante. Né? Então, tem algumas épocas no ano que se faz ali uma limpeza ou se faz ali, aproveita e faz a manutenção geral. Né? Então, no caso, por exemplo, caso tenha algum problema na execução de atividade anterior, elas não vão poder ser realizadas. Ou seja, se for sequencial, uma tarefa depender da outra, aí você já tem aquele efeito cascata, né? Aquele efeito dominó. Então, você já vai propagar ali, você já pode extrapolar um tempo que já não estava previsto. Pode ser problema. Então, você pode ver melhoria de oportunidade para otimizar um tempo, para deixar atividades paralelas, encurtar uma, retirar a outra, enfim, justamente analisando essas partes de criticidade e melhoria de oportunidade no meu processo. Isso faz parte também do chamado ciclo PDCA. Então, como eu falei, né, pessoal, se você faz as predecessoras, né, estipula aí a rede, você pode definir o chamado caminho crítico, ou seja, aquele caminho que me leva mais tempo para ser executado. Vai ter um desses aqui, ó, que vai me levar o maior tempo possível para ser feito. A gente sempre olha o pior cenário possível. Opa, esse aqui é o caminho mais crítico. Por quê? Ó, esse aqui leva tanto tempo que a gente pode fazer para diminuir. Algumas tarefas podem ser eliminadas, a gente pode diminuir o tempo delas, né? Por isso que tem esses questionamentos. Quando elas vão estar finalizadas? Quais etapas críticas que pode retornar, atrasar o retorno à operação caso atrase? Ou seja, ela já tem um caminho crítico, né? Ela já tem um tempo já, como diz, já dilatado. E pode ter problema ainda, ela é mais crítico no sentido ali de gerar mais atraso.
Então, quais são as etapas aí? Qual que é a tarefa que pode gerar mais impacto? Quais dessas tarefas elas são consideradas não críticas, ou seja, elas podem atrasar sem comprometer o cronograma? E quais das não críticas também podem atrasar sem atrasar também o retorno? Então, são questionamentos aí que a gente faz, né? Para justamente melhorar o processo, né? E como é possível também concentrar os recursos para acelerar o termo de execução, justamente. Como é que eu posso paralelizar isso aí? Ou seja, eu consigo fazer, é, já que é tão crítico assim, eu consigo concentrar ali o pessoal da manutenção, por exemplo, para fazer equipes que vão trabalhando em paralelo, que eu consigo otimizar? Talvez sim, né? São coisas que a gente leva em consideração. Certo, pessoal? Então era isso aí que eu queria falar. Tem alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Tudo certo, professor. Certinho. Bom, pessoal, então hoje eu finalizo aí a aula. Qualquer dúvida ou questionamento estou aí à disposição. Só lembrando aí, pessoal, se vocês tiverem atividades lá das outras UCs, o que eu acho que creio que já praticamente todo mundo entregou. Acho que foi só o Carpejani e mais um outro colega que não fez a entrega, mas acho que todos vocês já fizeram. Se tiver, pessoal, continue aberto, pode fazer o envio lá, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição para solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Que aí vocês fecham a etapa EAD também, vocês foram no presencial, aí fica sossegado, fica com a nota, aí é só, né, partir para a certificação. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Desejar a todos aí uma boa tarde aí, né, para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau aí, pessoal.